Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos passear pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, na Avenida Infante Dom Henrique 85. Ai, a cidade maravilhosa. Impossível vir ao Rio de Janeiro e não conhecer o MAM, palco de movimentos de vanguarda nos anos 50 e 60 e importantes mostras de artistas nacionais e internacionais. Famoso também por ser um dos cartões postais da cidade. Sua arquitetura é mundialmente reconhecida. Sendo assim, antes de entrar, vamos saber mais sobre o arquiteto e o projeto? Bom, a gente está aqui diante de um projeto do arquiteto Afonso Eduardo Ride, um dos marcos da arquitetura moderna brasileira. É um projeto de 1953, que teve várias etapas e que é indiscutivelmente um dos grandes edifícios da arquitetura brasileira. É um prédio que tem que ser sempre visitado, é um prédio que funciona especialmente para ser um museu, para guardar uma coleção, para expor arte. Ele tem todas as características importantes para fazer com que a arte que seja exposta nele ganhe dignidade, ganhe visibilidade. É um prédio fincado no centro do Rio de Janeiro, que dialoga com a natureza do Rio, que dialoga com a cidade do Rio. Em lugar de confinar as obras de arte entre 4 paredes, a solução foi fazer uma estrutura vazada e transparente que permite a continuidade com o jardim, que abriga obras interessantes. O MAM está sempre apresentando novos artistas e novas possibilidades. Vamos entrar? Senão eu vou morrer de curiosidade. O Museu de Arte Moderna, ele foi criado em 1948 e iniciou as suas atividades no antigo prédio lá do Ministério da Educação. O projeto do Afonso Eduardo Ride começou a ser construído logo em seguida. Em 1968, este prédio aqui, ele ficou pronto e aí o museu ele já tinha um acervo internacional, um acervo de arte brasileira muito expressivo, que, infelizmente, em 1978, nós tivemos um incêndio, e que grande parte do seu acervo ele foi perdido. Em 1992, o Gilberto Chateaubriand colocou a sua coleção aqui em regime de comodato, uma coleção que hoje tem mais ou menos, é composta de aproximadamente 8.000 obras, das quais já estão 5.800, quase 6 aqui. O museu ele tem de acervo próprio internacional e de arte brasileira 7.200 obras aproximadamente, artistas dos anos 70, 80. Entre documentos, livros e catálogos, um pouco mais de 2 milhões de itens. Fora a Cinemateca, que possui 7.500 títulos. Imperdível! Bom, hoje a gente está aqui no MAM, temos 6 exposições acontecendo no momento. Estamos aqui diante dessa parede de abertura da exposição da coleção permanente, com 2 artistas seminais da arte brasileira, de 2 gerações distintas. Tarsila do Amaral, com esse quadro Vendedor de Frutas, que é um dos ícones da arte moderna brasileira, mostrando um pouco, a partir dessa vibração cromática, dessa pintura que incorpora elementos do vocabulário do cubismo, do pós-cubismo, e introduzindo essas frutas, essa cor, esses volumes, essa sensualidade que mostram uma artista preocupada com o Brasil, preocupada de mostrar o Brasil com um vocabulário, com uma linguagem moderna. E ali ao lado, a Cláudia Andujar, usando a fotografia
isso é um quadro de 1980, mostrando um pouco também essa singularidade de uma cultura miscigenada, que tem ainda esse passado da cultura indígena, que é mostrado através de uma fotografia com um corte completamente imprevisível e um corte não convencional, mostrando essa barriga, essa gravidez, essa fertilidade própria da cultura brasileira. O Wesley Duke Lee, com essa frase, que eu acho que é uma frase síntese dessa genealogia do contemporâneo, que é o nome que eu dei para essa exposição, que mistura esse ontem, que é sempre hoje, esse hoje, que também é um amanhã, e o mestre Didi, que fala também desse tempo, sem tempo, do mito, do ritual. Esses 4 artistas são um pouco essa genealogia do contemporâneo, essa genealogia do Brasil, essa possibilidade do Brasil ser essa promessa e esse presente que é a arte brasileira. Eu venho sempre. Eu me formei em artes e a Gabi é minha irmã e está vindo pela segunda vez. O que você gostou mais? Eu gostei mais dessa obra, Paré. Eu achei uma obra diferente. E o que você falou de verdade naquela hora? Você levou um susto, né? Dá um susto, dá medo, mas é diferente, é legal. Aqui a gente está numa sala que está tentando discutir o que é o Brasil, como que a arte brasileira pode dar uma visão do Brasil. O Lazar Segal, um modernista típico, clássico, e o Barrio, um artista fundamental dessa virada do moderno para o contemporâneo, são 2 artistas, um é português, o Barrio, e o outro é lituano, que nessas obras mostram um pouco essa incorporação de uma nova identidade, e essa nova identidade é uma identidade híbrida, mestiça, que é o Brasil. O Barrio pega aqui a sua própria identidade, a sua carteira de identidade de estrangeiro e borra essa carteira de identidade com o café. E aqui o Lazar Segal, que é um lituano, pinta esse autorretrato e incorpora elementos no rosto de uma figura mulata, uma contribuição genética do Brasil para o mundo, que é essa mestiçagem que está aqui explicitado nesse autorretrato do Lazar Segal. A ideia do MAN é formar e diversificar o seu público, que soma mais de 100 mil visitantes por ano. E a gente vai para um outro núcleo, que é que eu chamei de cidade partida, que também tem a ver com essa especificidade da cultura brasileira, e mais especificamente o Rio de Janeiro viveu desde sempre essa partilha interior dentro da sua cidade, que ao mesmo tempo que cria tensões sociais, produz uma enorme criatividade que é muito singular da cultura brasileira. Aqui a gente tem uma parede em que aparece o Antônio Manuel, um quadro, um trabalho que ele fez a partir dos clichês de jornal, em que ele explora um pouco as tensões do período da ditadura militar, é um quadro lá dos anos 60. E aqui, um trabalho do Luiz Alfonso, essa realidade típica do bar, do botequim, em que nasce o samba, que é um pouco essa mistura da música branca com a música negra. O Núcleo Experimental de Educação e Arte, ele surge a partir de uma conversa com o Camilo, e nesse convite a gente trouxe a dimensão experimental. A gente também entende o experimental e a dimensão crítica desse trabalho nosso no sentido de criar pertencimentos. O que mais a gente está fazendo no sentido de redimensionar o que seria a formação de público? É o trabalho Programa em Família.
Esse programa em família, a cada fim de semana, a cada domingo, pais, filhos, mães criam junto uma visita com uma conversa no museu. E nessa conversa, o importante é ter um trabalho onde todos discutem sobre diversos níveis o que representa, quais são os sentidos de uma produção artística, de um acervo, da coleção desse lugar. Os resultados disso têm sido, assim, a formação de um público que está voltando. A ideia do núcleo experimental começar aqui fora do museu é para as pessoas reconhecerem um pouco esse jardim, essa paisagem, o fora do museu, como é que ele se relaciona com dentro do museu. O projeto da arquitetura tem o interesse do relacionamento com esse fora, com essa paisagem. Em especial essa obra do Franz Weissmann, que as pessoas se relacionem com ela de uma outra maneira. E isso aconteceu de uma forma muito especial no encontro multissensorial que tivemos aqui no museu, um encontro entre cegos e pessoas que enxergam, os videntes. Esse encontro foi uma experiência riquíssima, compartilhada, onde o vidente pôde perceber uma outra temporalidade de reconhecimento da obra. Como é que o cego se relaciona com essa obra, que ele precisa tocar, ele precisa reconhecer as suas formas, e esse vidente que, na maioria das vezes, tem um olhar passageiro, ligeiro por essa obra. Bem, nesse núcleo, a gente também está apontando para um outro elemento que é muito importante na arte, na cultura brasileira, que é essa dimensão corporal da cultura e da arte brasileira. Mas a opção foi por não tratar de uma coisa mais evidente, até talvez mais clichê desse corpo brasileiro, que seria o corpo sensual. Mas sim falar de um corpo mais dilacerado, de um corpo mais tensionado, de um corpo híbrido e que aparece nessa figura aqui toda fragmentada, meio uma simbologia meio animal, né, uma coisa meio de vértebra, meio vertebral, que passa para esse fundo com Ivan Serpa e 2 desenhos do Flávio de Carvalho. Esse último núcleo, ele é um núcleo muito importante para a arte brasileira e especialmente para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que foi palco de uma exposição emblemática em 1959, que foi da primeira exposição neoconcreta aqui no Rio, que partiu de um manifesto assinado por 7 artistas, entre eles a Lígia Clark, que é a autora dessa obra, que se chama Bicho, que fala um pouco, né, dessa dimensão orgânica que o neoconcretismo pretendeu inserir na questão geométrica. Os neoconcretistas achavam que a arte tinha sensibilidade, expressividade e subjetividade, indo muito além do mero geometrismo puro. E aqui tem esse diálogo do Aloysio Carvão, em que tem esse movimento rotativo que dá forma, e essa forma parece que se desdobra e se desloca para a escultura do Weissmann aqui ao lado. O Mann sempre uniu arte e liberdade. Uma obra de arte viva. No segundo bloco tem mais, fica aí. Já deu para perceber, não é? Estamos de volta ao Mann, do Rio, que apresenta um panorama completo da evolução artística moderna brasileira.
Você sabe quem decide pelas exposições de um museu? É o curador. E o trabalho dele é parecido com o trabalho do técnico de futebol. Só que o técnico escolhe os jogadores e monta um esquema para o time fazer um belo jogo. E o curador escolhe um conjunto de obras e faz com que essas obras valorizem umas às outras, fazendo uma bela exposição. E claro, é ele também quem decide pelas exposições temporárias. A terceira metade pretende ser uma discussão da relação entre a cultura brasileira e as culturas do Atlântico Sul. No caso, essa terceira metade tem uma artista brasileira, que é a Tatiana Blas, um artista português que está aqui, que é o Manuel Caeiro, e um artista angolano, que é o Ionamine. E a ideia é mostrar como a arte contemporânea, que é sempre uma arte sem centro, uma arte que vive desse conjunto, né, de centros que se espalham, né, pelo planeta, vai ser muito mais pelas relações do que pelas identidades que vão se apresentar às grandes poéticas contemporâneas. Estamos aqui agora na exposição do Carlos Ilho, um artista brasileiro, começou a sua carreira nos anos 60 e essa é uma exposição de trabalhos recentes dele, de 2009 para cá. São pinturas, tem um tema recorrente, é uma série em torno do mesmo tema, que é essa figura aqui do tamanduá, que tem uma história, né, muito particular na vida do artista, mas que ele não quer pontuar isso como um elemento referencial, mas não dá para não falar do tamanduá, na medida em que era um bicho de estimação do pai dele, e ele pinta esse tamanduá nos anos 80, numa primeira referência a esse tamanduá, quando o pai morre, uma espécie de homenagem póstuma ao pai. Essa figura, esse símbolo meio que desaparece, some, né, no inconsciente do artista e volta à tona recentemente, depois de 20 anos. Eu venho sempre ao MAM para ver as exposições que tem sempre os artistas modernos, são exposições legais. E nesse momento, especialmente, eu adquiri um trabalho do Zílio, que é dessa série Tamanduá Caindo. Essa videoinstalação, por exemplo, que é do Ionamine, um artista angolano, é um exemplo dessas novas mídias que, mesmo que não sejam tão antigas na história da arte, são relativamente novas nos acervos de museu. Então, apresenta um desafio para a gente que trabalha com conservação, com documentação, né? E o MAM, cada vez mais, vem adquirindo esse tipo de obra. Imagina catalogar esta aqui? Es la segunda vez que vengo a Brasil y quisimos venir a ver el Museo de Arte Moderno porque cada ciudad tiene una visión distinta del arte y queríamos saber qué Río, qué es lo que veía y qué nos podía enseñar. Cinéfilos e cinéfilas de plantão, pipoca na mão, chegou a hora da Cinemateca. Bom, a Cinemateca começa justamente uns meses depois do Museu de Arte Moderna mesmo. A ideia era incluir o cinema como uma das artes modernas. De lá para cá, o trabalho da Cinemateca foi muito desenvolvido. Em alguns momentos ela teve um papel mais importante, outros menos. Por exemplo, eu podia citar aqui o movimento Cinema Novo, que mais ou menos foi gerado e foi muito debatido aqui nas nossas sessões na Cinemateca na década de 60. Oye, ¿cómo?
doido. Quando eu sonhasse não tinha mais jeito. Eu vi o fuzil do diabo dar 2 tiros, um em cada olho, no teu, Virgulino! Hoje em dia existem muitas universidades de cinema e grande parte do nosso público atualmente é justamente esses alunos de cinema que têm aqui, somente aqui, essa formação. Aqui eles têm cinejornais, curtas e longas metragens, comédias mudas como O Gordo e o Magro, chanchadas da década de 40 e 50, filmes contemporâneos, enfim, são mais de 7.000 títulos. E vocês vão encontrar aqui na Cinemateca verdadeiras raridades, como, por exemplo, o roteiro original de Deus e o Diabo da Terra do Sol, do Glauber Rocha. Vocês vão encontrar acetatos de filmes muito famosos, como O Rei Leão, produzido pela Disney. Vocês vão encontrar um conjunto de cartazes vindo praticamente desde a origem do cartaz, lá na década de 20 até a atualidade. Vocês vão encontrar os mais variados tipos de documentos, na medida em que eles foram criados para acompanhar os filmes em sua presença em meio à sociedade. Nós estamos aqui na cabine da Cinemateca do MAN, fazemos projeções, nós temos 2 projetores que não tem 5, que fazemos projeções para a preservação dos filmes. Nós não cortamos, nós passamos o filme por partes. Nós não emendamos e passamos ele todo num rolo, passamos parte por parte. Por isso temos a importância dos 2 projetores, para a preservação da película. E, por fim, aquele trabalho que é o mais difícil, que é fazer a conservação física daquilo que é a razão de ser do cinema. Se você deixar esse material no meio ambiente, aqui no Rio de Janeiro, em cerca de 30 anos ele começa a se deteriorar. Para que isso não seja tão rápido, tão veloz, você tem que intervir, você tem que preparar esse material, que no fundo, é um pedaço de plástico. Sou eu que, além de programador da Cinemateca, sou também pianista de filmes mudos. Eu venho fazendo isso aqui na Cinemateca desde início de 87. Eu assisto o filme com alguma antecedência e daí pesquiso alguns temas que sirvam para determinadas situações ou determinados personagens. Mas também, claro que na hora sempre existe a questão da improvisação, como também acontecia na época. E esses espetáculos, de alguma forma, recriam as sessões de cinema como era no início da história do cinema, no final do século XIX, até início da década de 30 do século passado, onde todos os filmes tinham acompanhamento musical ao vivo. Ele nunca conclui aquilo que ele começa. Para a sorte, inclusive, dos museus, dos artistas, da cultura brasileira, ele sempre está em busca de alguma outra coisa. Quando ele consegue, ele já está atrás de outra. O grande desafio do MAN é construir o futuro sem esquecer o passado. Então, para você não esquecer da visita, o MAN fica no Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, Avenida Infante Dom Henrique 85. E para saber mais sobre as agendas de exposições, horários de funcionamentos, entre no site manrio.com.br. Até semana que vem com mais um museu. Até lá, galera!
Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.